Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voa Coruja. Esse episódio será itinerante aqui na cidade de São Paulo, a Selva de Pedras. Nós estamos aqui com dois convidados que abordam temas diferentes e ao mesmo tempo com uma conexão. O mais bacana disso é que o Caio foi um dos primeiros autores da editora e o Vinícius está lançando o seu livro hoje, não é, Vinícius? Isso, exatamente. Estou lançando meu segundo livro, eu estou assim emocionado. É um momento muito importante. Muito. Então eu propus esse encontro aqui, esse episódio, para nós conversarmos um pouco sobre os mundos reais e os mundos inventados. No final das contas, qual será que é mais fácil ou mais difícil? Eu espero que no final do episódio nós tenhamos mais perguntas que respostas, Exato. que é o objetivo nosso aqui. Eu vou deixar vocês se apresentarem, falarem um pouquinho sobre vocês, sobre a obra que vocês construíram. Quer começar? Pode ser, já que primeiro autor e último autor. Pode ser. Bom, meu nome é Caio, seja Os Bravo. Eu sou escritor desde os 10 anos de idade, mais ou menos. Mas o meu primeiro livro, né, O Barão de Monte Cáspio, foi feito em 2017, publicado pela Perencim, 2018. E como primeiro livro, eu me senti livre para poder criar todas as histórias que eu sempre escrevi, mas nunca consegui colocar no papel. E a partir daí, foram muitos e muitos e muitos, e espero continuar escrevendo até o final da minha vida. Muito bom. É uma porta que, depois que você entra, você jamais sai. Eu Nunca falei com o vou Vinícius, eu te sair. avisei. Exatamente. A Rafa, eu conheci no meu momento, acho que mais mágico da minha vida. Foi um momento onde eu realmente estava me encontrando, assim. Eu estava lá na Bahia, em Santa Cruz Cabrália. Foi onde eu me descobri, foi onde eu casei, foi onde revelações aconteceram muito internas, assim, comigo. E foi um momento também onde eu tive que quebrar barreiras que eu mesmo construí, assim. Eu me olhava e falava assim, acho que você não pode ser um escritor porque você não tem palavras rebuscadas, você não fala bonito, entende? Mas eu sempre fui uma pessoa com muita vontade de contar histórias. E eu lembro quando eu entrei em contato com você para falar sobre o meu primeiro livro, A Garota da Ponte, e saber que esse livro ia ganhar vida, assim, me deu muita felicidade. Eu já tô agora lançando o segundo. São histórias que estavam já há muito tempo engavetadas na minha vida, assim, na minha cabeça. E, como você falou, é uma porta que você abre e não tem como você voltar atrás, assim. Escrever, para mim, também é uma terapia, assim. Eu realmente, como vamos falar de mundos, né? Eu realmente, eu me sinto fora desse universo que a gente vive, muito imerso no universo que eu tô criando, assim. É muito bacana pensar sobre isso, porque o seu livro, o primeiro é São Paulo, São aqui Paulo, onde estamos hoje, exatamente. e o que você vai lançar hoje é no Rio de No Rio de Janeiro. Janeiro, isso. São universos existentes que as pessoas conhecem, Uhum. mas através das páginas parece um novo universo. Um novo né? universo. E o Caio, por sua vez, o Monte Cáspio já é toda a criação. Conta um pouquinho pra gente, como que é essa criação de um mundo do zero, como que você se inspirou pra desenvolver essa história? Eu tenho já uma opinião pré-formada, mas espero sair daqui com uma opinião talvez diferente. Mas eu acho mais fácil criar um mundo do zero. Mesmo que você crie lugares, línguas, povos, conflitos e história, eu acho que é mais fácil para mim, porque eu tenho uma imaginação muito boa. Então, eu nunca tenho bloqueio criativo, isso não é um problema. Mas principalmente porque no nosso mundo, no mundo já existente, ele já tem regras, ele já tem uma história, todo mundo já conhece. Então, eu acredito que você tem um certo limite ali até onde você pode ir e até onde as pessoas consideram crível o que você está escrevendo e até considerar, mas isso não aconteceria aqui por causa disso, né? Eu gosto muito do André Bianco e aí ele escreve principalmente sobre vampiros em diversos lugares onde eu já passei. E eu gosto de passar e falar assim, caramba, aqui aconteceu essa cena, isso aqui, isso é muito interessante, é muito, muito divertido do mundo, né? Mas eu lembro que teve uma cena que ele escreveu na Teodoro Sampaio, quem é de São Paulo aí vai saber. Eu não gosto de dar spoiler, mas é uma cena que fica meio não tão crível assim, aí você fala,
não sei, não achei legal, e aí eu acho que cai um pouco nisso, né? Por isso, o Barão de Monte Cassio, eu resolvi criar esse mundo do nada. É um mundo de fantasia medieval, um mundo fantástico, onde existem criaturas sobrenaturais. Eu falo principalmente sobre demônios, criaturas demoníacas, que elas são o grande mal desse mundo, o grande mal que atormenta esse mundo. E como existem demônios, eles são naturalmente malignos, existe também o outro lado, o lado da luz que combate isso. Basicamente, o mundo ele foi formado ao redor disso, né? Primeiro surgiram ali as trevas, existiam as trevas, e aí existiu a luz. E todo ser humano, ele consegue crer nessas duas coisas, né? Então, é muito certo, é muito fácil enxergar essa dicotomia entre luz e trevas, entre o que é certo e errado, porque esse não é o grande foco da minha história. Tem gente que gosta de isso aqui não é tão errado, isso aqui não é tão certo, né? É bom ter essa discussão, mas essa não é a discussão do ponto central do meu livro. Então eu gosto de deixar exatamente claro, ó, esse aqui é o lado certo, esse é o lado errado. Vamos ver qual é o caminho que leva ao lado certo a derrotar o lado errado? Essa é a importância da minha história. E aí acho que em torno disso, criar o mundo fica um pouco mais fácil. E a sua visão, então, sobre isso? Eu penso que nem do Caio, assim, onde ele cria o mundo. Eu acho que você criar o universo, criar o mundo, facilita muito em algumas ações que você queira que a história percorra com os personagens. Eu tento trazer mais para o nosso universo as minhas histórias, assim. Então, muitas vezes, eu me pego nas leis que nós vivemos aqui, né? Referente a algumas ações que os personagens tomam, quais seriam as consequências. Essa questão, né, de luz e de treva, eu tento trazer isso também para as minhas histórias, claro, né? De uma forma diferente, onde, na realidade, nas minhas histórias, eu não sei se existe um vilão. Eu vejo que existem pessoas com as suas ações. Se são de luz, se são de trevas, mas são as ações que elas resolvem tomar, assim. Eu deixo meio que para os leitores decidirem se aquela personagem ou aquele personagem realmente foi um vilão. E escrever em São Paulo, né? Falando uma história do primeiro livro que se passa em São Paulo, onde eu tenho uma grande familiaridade, né? Ainda mais que eu sou paulista. O segundo no Rio de Janeiro, que é um lugar que eu sou apaixonado. Eu morei lá 1 ano e meio, assim. Então, são lugares que tocam o meu coração, então facilita muito mais na hora de eu desenvolver as histórias que eu quero. Assim, eu acho incrível o que você faz, de criar um mundo, e eu acho que essa questão de você criar um mundo te liberta de algumas coisas no decorrer da sua história que você quer que aconteça, assim. Então, eu acho bem interessante, assim. Eu não sei se eu faria, mas eu acho muito interessante. Para eu deixar acho claro, eu tenho histórias também no mundo real, seguindo as nossas leis. Então, você não sabe se faria, uma dica que eu dou é tenta. E aí você vai ter os dois pra ver, né? É interessante isso. Começar por contos ou coisas menores também. O que eu acho interessante do mundo real, eu tenho um suspense parado, inclusive. Tem um suspense. E nesse suspense, uma coisa que eu fazia muito eram pesquisas acerca da localidade, mesmo não tendo visitado fisicamente. Porque o local onde esse meu suspense que está pausado ocorre, eu nunca visitei presencialmente. Então, para quem também tem essa dinâmica, use o Google Maps. Hoje em dia nós temos a possibilidade de literalmente caminhar pelas ruas dos locais. Então, nesse processo de utilizar o mundo existente, quando eu faço isso, eu busco andar ali no Google Maps até a distância entre a casa do meu personagem até o restaurante que ele foi, é real diante do que eu olhei ali dentro do Google Maps, do que aconteceu. Então, essas pesquisas, hoje em dia, nós temos muita facilidade de encontrar informações. Então, o ideal é realmente que, se você vai usar o mundo real, aproveite as coisas diferenciadas que o mundo real pode te oferecer. E agora, se você vai criar um mundo fantástico, o que você pode fazer também de diferente para mesmo no fantástico não ser tão recorrente quanto o que a gente vê por aí. Então, assim, eu acredito que as duas nuances têm coisas que a gente possa trabalhar diferente. Eu gostei dessa ideia do Google Maps, porque eu vou no Google e vejo fotos. Então, assim, eu tenho um local que eu quero falar, assim, não fui, não conheço.
Então eu vejo por foto, mas essa questão de você ir no Google Maps, ir na rua, ver as coisas, isso eu vou fazer, você tem certeza disso. É muito bacana, porque, por exemplo, eu falo uma coisa sobre os tipos de leitores. Nós temos que escrever para leitores Sim. que consigam absorver algo e entender a história de uma forma... Não é superficial a palavra, mas talvez seja. Mas nós temos que escrever com profundidade para deixar algumas pistas para aquelas outras pessoas que vão realmente Exato. ir fundo ali na história. Então, por exemplo, quando você coloca uma música na história, qual que é a relevância dessa música dentro da história? Ela realmente é da época em que ela está sendo replicada ali? Porque, né, inclusive nessa passagem do livro que eu estou escrevendo, e quando eles vão de carro até o restaurante, está tocando uma música. E a duração da música, tudo precisa se conectar. E depois que você vai armando dessa forma e você encontra todos esses pontos que você deixou no livro, parece que a obra te abraça mais. Você fica, uau, foi isso mesmo que aconteceu. Eu senti muito isso no primeiro, no Garota da Ponte, assim. Tem uma playlist, né? A playlist, eu amo. Que eu queria mesmo que os leitores sentissem, sei lá, uma série, um filme assistindo, né? Que você tem as nuances da cena e as músicas, elas remetiam muito às emoções que os personagens estavam sentindo ali naquele momento. Então, a playlist do primeiro livro, ela realmente foi pensada. Eu vi as letras, eu sabia que encaixava muito bem. O segundo também, eu ia mais pela entonação do que a música tava, do que eu queria trazer ali para aquele momento. No segundo também. O terceiro também. Então, eu sempre tô escrevendo. E no terceiro, que Fiquei sabendo que ele é bem grande, ele né? é enorme, Rafa. Ele é enorme. Meu Deus. Eu fiquei até assustado, assim. Foi um processo que durou 9 meses da minha vida. Eu mandei pra Bianca. Bianca, mora no meu coração. Bianca E aí é eu falei, ótima. Bianca, terminei aqui. Porque a Rafa, ela fica muito presente na minha cabeça, tá? Eu posso não falar, mas a Rafa fica muito presente na minha cabeça. Eu lembro quando eu terminei o primeiro, eu falei, Rafa, terminei aqui o primeiro, estou pensando em escrever o segundo. Rafa falou, não pense, faça, escreva, senão pega essa animação que você tá e se joga. Então eu realmente estou fazendo isso. E o terceiro, para mim, foi uma assim. Eu digo que para mim, como escritor que estou iniciando aqui, para mim foi um salto quântico que eu dei, assim, eu sabia o quão importante talvez essa história seria para mim, e tantos personagens que tem ali, mas eu realmente ficou enorme, e eu falei pra Bianca, Bianca, não sei quanto, mas essa aí ficou grande, então você me fala. E aí quando a Bianca falou assim, vamos ter que montar uma trilogia do seu livro, eu falei, meu Deus, uma trilogia como funciona, porque é tudo muito novo para mim. E quando eu fui dividir o livro, parece que ele foi feito para ser uma trilogia, porque eu fui dividir e parou exatamente em pontos muito importantes, onde você tem um gancho sensacional para o próximo, assim. Então parece que foi feito para aquilo. O universo conspirou, eu não sei. Mas eu tô muito feliz, assim. Esse é, inclusive, outro tema que eu queria trazer aqui pra vocês, que é essa diferença de você escrever uma saga, uma trilogia, ou livros que não estão inteiramente conectados entre si. Que é, por exemplo, o caso do seu primeiro livro com esse segundo. Exato. Então, queria que vocês trouxessem essa diferença. Como é que é produzir um livro que tem uma sequência e livros que não são conectados sequencialmente, mas tem algum tipo de conexão. Você quer falar? Quando, como eu falei, eu escrevo há muito tempo, né? Textos, ideias e tal, e a gente vai anotando. E eu tenho coisa de tipo 50, 60 páginas escritas, mas eu nunca começava a fazer. Então eu falei assim, cara, para eu conseguir escrever alguma coisa, eu tenho que pegar uma história simples e terminar ela do começo ao fim, sendo bastante simples mesmo, tá? E aí me veio a ideia, né? Eu já contei essa história antes algumas vezes, tal. Eu olhei a tatuagem de um dos alunos de uma academia que eu dava aula, e aí eu falei assim, caramba, era a tatuagem de um castelo ao longe, assim, esse castelo, inclusive. E Eu lembro da saga de desenhar esse castelo. Não que eu tenha desenhado, eu não tenho essa habilidade. O esboço, né? Horrível. Eu sou excelente desenhista. Só que não. E aí eu falei, tem que ser uma história simples para eu começar ela e terminar ali mesma, contida. Tudo bem. Eu comecei a escrever, e de repente eu falava assim, pô, eu acho que uma história tem que ter umas 300 páginas, né? Tem que estar tudo certinho.
Só que eu esqueci de formatar a página no Word para o formato Isso, de livro. muitos autores esquecem. Aproveitando, se você é um autor iniciante, vou dar uma dica já. O livro que você escreve em A4, ele vira o dobro quando ele chega na edição. Então, se você tem um livro de 100 páginas, você vai ter um livro editado de 200 páginas. Tem muitas editoras, principalmente livros de saga e tudo isso, que fica muito grande, que diminuem muito a letra do livro para que comporte no número aceitável, assim, de páginas. Nós não gostamos muito de diminuir a fonte. Se vocês pegarem os livros da editora, a maioria das fontes utilizadas são 12, no mínimo ali 11, ou um espaçamento diferente para realmente não ficar muito extenso, mas eu gosto que a leitura seja confortável. Então, só que na hora que nós estamos escrevendo, não dá para pensar efetivamente nisso. Eu tive muita dificuldade, assim. No primeiro, eu vi, porque era o primeiro, então eu não sabia se é muito, se é pouco, como que vai funcionar. O segundo, eu falei, vai ficar um pouquinho maior. Porque daí eu vou calculando quanto ficou o primeiro e quanto ficou o segundo. O terceiro, assim, me deu pânico. Assim, o terceiro foi me dando pânico. Porque eu mandava mensagem pra Bianca. Falei, Bianca, assim, a história tá ficando enorme. E eu ainda não consegui terminar a história. Não consegui. Eu sabia que eu já estava me encaminhando pro final. Mas eu não... Aquilo começou a me deixar um pouco tenso, assim. Mas eu consegui fechar esse terceiro livro. Eu acho que muito bem fechado. Eu olho para tudo aquilo que eu escrevi, porque depois eu reli, alterei algumas coisinhas e tal, mas mesmo assim ficou enorme. Mas eu acho que eu encerrei bem essa minha primeira trilogia. Eu criei uma trilogia sem pensar. Sem perceber. Sem Mas pensar. a maioria das vezes acontece assim. O seu foi assim? Então, no meu caso, ele foi pensado para ser um livro só, e aí teve esse problema de... Eu olhei e falei, caramba, eu queria 300 páginas, de repente eu tô com 623, eu não sei se você lembra. E aí foi meio que a gente ficou pensando, pô, Rafaela, o que a gente faz? Eu sou um autor iniciante, meu primeiro livro, o livro tá com 600 e poucas páginas, é vendável isso? Ela disse, olha, tem muita gente que não gosta de calhamaço, ele vai sair caro para fazer, que tal se você dividir em 2? E eu falei assim, tudo bem, beleza, a gente divide em 2. E aí eu dei umas alteradas, tal, como o seu livro, ele tem um ponto certo ali na metade da história que daria para, aqui dá poucas alterações, dava para transformar em 2. Só que aí o final da história foi chegando, e eu falei assim, caramba, não tá acabando. E eu falei, tudo bem, aqui já tá na hora de acabar, eu vou acabar, mas ainda não tem fim. E aí eu comecei a entender o livro. Ele foi programado para ser 1, acabou saindo 2, mas na ideia geral era para ser 4. Né? Eu tava pensando, caramba, ele vai ter que ser 4 livros e tal, e falando com a Rafaela, pô, 4 livros, difícil e tal, o que você acha? E aí uma galera no meu Instagram chegou assim e falou, olha, 4 livros, o que você acha de escrever uma trilogia que já é mais aceita do que uma tetralogia, né? Você pode juntar essas 2 histórias finais num só, para fechar com chave de ouro. E eu falei assim, pô, legal, então. Então, toda a história que eu já tenho programada pro terceiro, que eu tô devendo isso desde 5 anos já. Toda a história programada que eu tinha pro terceiro e pro quarto, eu vou conseguir juntar eles para fazer uma trilogia e aí ter um livro só final. Eu espero que não fique com 600 e poucas páginas, mas vai dar tudo certo no final. Mas o interessante disso é construir bem os personagens. Não importa se o seu universo é inventado ou se o seu universo é real. No final das contas, o que conta é a complexidade da existência do seu personagem. As pessoas só se conectam com a complexidade daquilo que elas são, que elas se reconhecem. Então, é muito fácil acontecer isso do livro ficar mais tenso do que a gente pensa, porque quando nós criamos um personagem, ele vai se tornando muito real, e é a partir disso que ele monta a história. É diferente de um livro profissional. Um livro profissional, você consegue constituir início, meio e fim, porque ele tem um objetivo, às vezes, pedagógico, didático, uma outra dinâmica. Mas um livro de história, fictícias e tudo isso, fantásticas, ele envolve você criar um personagem, e a partir do encontro desse personagem com esse outro, vai gerar uma coisa que você nem imaginava. E aí, como é que você não escreve isso? Não tem como, assim, deixar de
de escrever. E daí as coisas vão surgindo, os universos vão se conectando, se alinhando de uma forma que você para e pensa, meu Deus, no começo eu nem imaginava que era assim, por mais que o livro tenha uma programação. Então acaba acontecendo tudo isso. Foi isso que aconteceu no terceiro, assim. Eu tinha uma base da história do que eu queria contar. E incrível, porque os personagens, eles realmente vão ganhando vida dentro de você, a forma de falar, a forma de gesticular. Eu tenho a visão dos meus personagens. E essa história realmente ela acabou ficando muito maior. Realmente é isso, assim, você começa, você sabe mais ou menos como você vai chegar no final, mas você não sabe como você vai chegar lá, entendeu? Isso, você muitas vezes tem o grande desfecho. É. Mas antes dele vai acontecendo vários pequenos desfechos que também se tornam grandes. E eu entendo sobre isso. Mas agora nós já estamos chegando pro final aqui da nossa participação. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, tanto para escritores que estão começando agora, estão na dúvida se inventam um mundo ou se utilizam um mundo já existente. E também falar um pouquinho do livro de vocês, como que encontra o livro também. Quer começar? Esse aqui é o meu segundo. Esse aqui é o meu segundo. Está sendo lançado O Garoto das Sombras. Ele se passa na cidade do Rio de Janeiro. É um acontecimento na escola e esse acontecimento vem atormentar esse trio de amigos depois de 17 anos. E até fiz um questionamento sobre isso, assim, se você lembra realmente da época que você estava na escola, se você era uma pessoa gentil, se você era uma pessoa boa, se você era uma pessoa maldosa com os outros, quais ações que você tomava perante os seus colegas ali, se tudo aquilo viesse te assombrar depois, assim. E eu também falo nesse livro referente à fragilidade da vida, assim. Uma vida frágil, a culpa que a gente carrega, do peso, da dor, da nossa cobrança. E eu acho que também temos que dizer mais coisas boas, dizer eu te amo para alguém que está próximo de você, porque a gente realmente não sabe até quando estaremos aqui. Então eu quis trazer esses questionamentos para esse segundo livro, para quem pensa em escrever, quem tem vontade, é simplesmente faça acontecer. Escreva o que você sente, escreva o que você está afim. Foi isso que eu fiz e eu, de verdade, assim, eu serei eternamente grato a você por ter me ouvido, por ter pegado meu primeiro livro, assim, eu fico muito emocionado, você me ajudou muito nesse meu lado escritor, assim, eu vou ser muito grato por você. Obrigada. Eu fico muito feliz por receber as obras e também ter esse incentivo, porque eu abri a editora porque eu queria publicar os meus livros. Então, não é só ser editor, é ser autor também. E isso que traz a diferença, eu acredito. E agora, complementando isso que você falou no seu discurso, que eu achei incrível, geralmente a gente não se lembra do que nós fizemos tempo atrás. E nós temos pouco tempo, como você disse, à frente. Mas e se a gente tiver muito tempo, será que a gente vai se arrepender do que fez? Então, assim, a gente usa muito essa questão pra tomar boas decisões. Pensar, e se minha vida acabar amanhã? Mas e se ela durar muito tempo? Eu vou me arrepender do que eu já fiz ou eu vou me orgulhar? Foi até uma coisa que eu levantei outro dia ali no Instagram. Se você, a partir de hoje, não pudesse viver nenhuma experiência, a partir desse dia agora, nenhuma experiência, só pudesse reviver as memórias do que você já fez até hoje, você ia ficar feliz ou triste? Né? Então agora... Eu ia ficar bem feliz. Que bom, ia lembrar do dia do lançamento? Com certeza. Muito bom. Bom, o meu livro, O Barão de Monte Caspro, esse aqui é a Condessa, é o segundo, né? O Barão tá ali. Ele conta a história de uma pequena aldeia isolada, onde o povo vivia tranquilo. E aí, de repente, a chegada de uma mulher estranha ali, a Condessa, gerou estranhos acontecimentos. E aí, a Ordem da Luz, que é uma ordem ali responsável, a Ordem de Cavaleiros, responsável por manter a paz ali na região, foi convocada para ir até lá. Uma guerreira só atendeu o pedido, a Adana. E aí o desfecho é com você, leitor. Acho que uma dica legal para escritores iniciantes, né? Como você disse, faça. O meu livro ele foi escrito para ser para ser uma história para sair, para eu conseguir sair dessa concha e me tornar de fato um escritor. Às vezes as pessoas têm dificuldade de escrever, a história vai ficando muito complexa,
a maioria das pessoas que falam comigo é assim, eu tenho uma história, mas aí eu comecei a escrever e não consegui continuar. Talvez seja por conta da complexidade dos personagens, da história em si, dos plots e tudo. Eu aconselho, como a Rafaela falou antes, a escrever contos. Começa por um local onde é familiar para você. Se você está na escola, você escreve sobre o ambiente escolar. Se você está no trabalho, na academia, você pega o ônibus todo dia. Começa a pensar nesses detalhes e aí vai criando a partir daí. Não precisa ser uma história grande, não. 2, 3 páginas que você escreva, um começo, meio e fim. É um chute inicial muito bom para você começar a despertar esse seu lado criativo. E aí, a partir daí, pode se desenrolar muitas outras coisas, né? A partir de 2, 3 páginas, podem vir 1000 e assim por diante. Muito bom. E aí vai virar uma trilogia. Aí a gente já conhece a história. Muito bom, queria agradecer a participação de vocês, o tempo de vir aqui, conversar, compartilhar com a nossa audiência esses insights de que a gente precisa realmente começar. Exato. Né? E aí, no caminho, a gente vai construindo à medida que nós vamos caminhando nele. E eu acredito que, como mensagem final, eu gostaria de reforçar aquilo que eu disse a respeito de criar bem os personagens, independentemente de qual mundo você está fazendo. O termômetro da qualidade da sua escrita é a conexão que ele gera no leitor. Então, não importa se é em São Paulo ou se é em Monte Cáspio, onde aquilo está acontecendo, ou a pessoa precisa ler e querer estar ali, mesmo que com medo. Então, eu acredito que essa é uma dica que serve para qualquer tipo de mundo. E você que está aí nos assistindo, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva para saber mais sobre as novidades e comenta pra gente o que você acha mais fácil, tanto para escrever e quanto você gosta mais de ler, mundos inventados ou mundos reais.